Se você está nos visitando ou não está acompanhando essa série de mensagens, eu gostaria, antes de ler o texto, te situar um pouquinho do que nós estamos conversando aqui. Nós estamos contando a história da igreja de Jesus a partir do livro de Atos. Jesus, ele ascende aos céus depois de ressuscitar. Antes de ascender aos céus, Jesus aparece aos seus discípulos, passa mais de 40 dias em comunhão com os seus discípulos, aparece a uma multidão. Jesus ascende ao céu para cumprir uma promessa. Ascendendo aos céus, nós recebemos como igreja a promessa do Espírito Santo de Deus, que tem o objetivo de nos encher para nos capacitar agora na divulgação do Evangelho. Os discípulos cheios do poder de Deus, eles pregam o Evangelho, e a pregação ela é acompanhada de sinais e maravilhas. E aí, evoluindo essa história, nós vamos vendo a coragem desses discípulos. Nós perpassamos também no livro de Atos pela morte de Estevão, um discípulo de Jesus. Nessa ocasião, quando Estevão foi apedrejado, Estevão estava ali, e ao ser apedrejado, a Bíblia vai nos falar que Saulo, ele estava observando aquilo acontecendo. Depois nós perpassamos pela história de Filipe e o etíope, um homem que era castrado, e ele veio da Etiópia até Jerusalém para conhecer a Deus. Nós conversamos sobre isso no domingo passado. Possivelmente esse homem não consegue conhecer a este Deus, o Deus de Israel, porque pela sua condição física, pela sua mutilação, a tradição judaica não o aceitaria no templo, e esse homem então ele foi rejeitado, voltando para o seu local de origem. Deus levanta Filipe para poder encontrar com esse homem em uma estrada. Ali Filipe prega o evangelho para este homem. Este homem recebe Jesus como seu Senhor, crendo de todo o coração, ele é batizado. E aí nós chegamos agora no capítulo 9. E o capítulo 9 vai nos contar a história de Saulo. Saulo foi aquele que se tornou o maior missionário que já existiu, o famoso e conhecido apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês então, do verso 1 ao verso 19, o que Lucas, escrevendo a Teófilo, registra aqui nesse livro acerca da conversão de Saulo. Vamos observar o texto então. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por que um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e aos seus reis e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Vamos orar? Pai, nesta tarde, nesta noite, que o Senhor possa falar conosco de forma profunda, poderosa, especial. Que o Senhor nos dê a mente para entender e o coração para responder segundo aquilo que o Senhor, através do Teu Espírito, deseja nos ministrar. Nós oramos por este tempo e oramos também por tudo aquilo que vai acontecer, tanto nesse pós-culto, como também nas organizações dos próximos finais de semana, esse tempo ali no Poço da Draga, que nós como igreja possamos abençoar as pessoas que ali estão. Mas no tocante a este tempo, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém. Esse livro de Atos é um livro que precisa ser revisitado, porque ele nos ajuda a compreender ainda mais sobre essa história, a história da igreja de Jesus. E quando nós nos distanciamos da história, não somente no tempo cronológico, mas nós nos distanciamos da referência, do exemplo, da essência dessa igreja, nós corremos e incorremos no risco de nos tornarmos uma coisa completamente estranha à luz do desejo de Jesus para a sua comunidade e para o seu corpo. Se distanciar de Atos dos Apóstolos é um grande risco. Nós já vimos isso acontecendo à luz dessa história. Essa história e a igreja, ela nasce num contexto muito familiar. No Oriente Médio, essa igreja, ela se compreendia e se enxergava como uma família da fé. Não é à toa que em Atos capítulo 2 nós percebemos que os discípulos eles estavam em comunhão todo o tempo, eles comiam um na casa dos outros, eles repartiam o que tinham, eles vendiam as suas propriedades para se ajudar. Havia ali uma essência muito forte de que nós somos um só corpo, uma comunidade, uma família. Inclusive o nome que era dito para as comunidades cristãs daquela época do Oriente Médio, a palavra grega era oikos. É uma família estendida, era essa compreensão que no momento onde essa igreja nasce, ela é entendida como família. Só que à medida que essa igreja vai se espalhando e ganhando territórios e se misturando com a cultura, porque sim, nós não somos chamados para andarmos alheios ao que acontece ao nosso redor. Filipe nos ensina sobre isso. Deus está nos colocando nessa realidade, nesse tempo, nesse momento, diante dessa cultura, para que nós possamos ser a esta cultura uma resposta. Nós somos chamados para isso. Só que, ao lidar com a cultura, nós também incorremos nesse risco de sermos conformados pela cultura. E quando o evangelho ele vai se espalhando, ganhando o universo grego, ele deixa de ser somente a família da fé, e o evangelho ele começa a ser trabalhado também como uma filosofia, como um pensamento. E nesse cenário grego que Saulo, ao se converter, se tornando Paulo, ele foi utilizado por Deus, inclusive, para debater filosofias vãs, ensinamentos contraditórios. Então, ganhando o universo grego, esta comunidade ela ganha um aspecto de filosofia. Indo agora ampliando esse avanço da mensagem da comunidade, chegando na Europa, esse evangelho ele se ganha numa estrutura escolar, numa escola, numa estrutura, templo, casa, essa estrutura de igreja, catedral, essas coisas, elas aconteceram na influência de uma cultura europeia. Quando chega então na América, os estudiosos dizem que os desafios do evangelho, da comunidade na América, é porque na América este evangelho, esta mensagem, esta comunidade, esta comunhão, ela sofre as influências de se tornar um produto e um mercado. Hoje, inevitavelmente, a América do Sul, ela é muito influenciada pela América do Norte em vários aspectos, inclusive
na questão religiosa. Não é à toa que nós podemos facilmente identificar que sim, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ela tem sido pregada na nossa nação. Nós podemos ver pessoas reconhecendo a Jesus, pessoas se rendendo a Jesus, igrejas florescendo, nós podemos ver isso. Mas também nós podemos nos assustar com este movimento, de que uma grande quantidade está se convertendo, lugares estão ficando muito cheios de gente, mas o fruto desta fé genuína parece não aparecer. Parece que nós temos fábricas, lugares onde as pessoas se aglutinam numa expectativa de serem servidas como clientes, e o culto que era para ser um encontro de pessoas entre pessoas, de pessoas com Deus, passa a ser uma experiência onde as pessoas vão para simplesmente receber alguma coisa, e se o produto não for entregue e não agradar, elas vão precisar encontrar uma outra prestadora de serviço para atender às suas necessidades, às suas demandas. Então hoje nós passamos, talvez a crise do nosso momento, do nosso século, tenha a ver com isso. Nós estamos perdendo o senso de família dentro desta ideia. E aí, quando nós olhamos e estudamos o movimento, as pessoas costumam dizer isso. Os países de primeiro mundo estão vivendo uma era pós-cristã. Quando nós falamos acerca da Europa, esse movimento é diagnosticado como: a Europa abandonou o cristianismo, e a evidência do abandono é que as igrejas, os prédios estão vazios, fechados, servem de museu. O esvaziamento dos prédios eclesiásticos na Europa tem sido um sintoma de que a Europa está abandonando o cristianismo. Só que quando nós vamos para os Estados Unidos, nós percebemos que também os Estados Unidos vive uma era pós-cristã. Os Estados Unidos também está abandonando o cristianismo, só que diferente da Europa, os templos, os prédios nos Estados Unidos, para fins religiosos, não estão abandonados. Na verdade, eles estão abarrotados. Cheio de gente que vai para lá, que consome o produto, mas que o fruto dessa transformação pessoal, que é sal e luz para uma nação, esse fruto parece não aparecer. A fé parece ser muito mecanizada, muito capitalista, é muito um produto a ser consumido. E aí uma das coisas que tem matado a igreja americana, e que pode ser também, e é também uma ameaça para a igreja brasileira, chama-se nacionalismo cristão. O que é o nacionalismo cristão, meus irmãos? É a mentalidade de um religioso que acha que a sua fé deve ser usada como uma ferramenta de controle e de domínio. É a mentalidade de alguém que pensa assim: eu estou num jogo, eu estou numa guerra, e esta guerra da qual eu estou inserido está me requerendo uma postura bélica, militar, violenta, sectária, preconceituosa. Eu preciso saber quem é comigo, e quem não for comigo é contra mim. Nós precisamos nos articular para dominar o planeta, dominar a nossa nação, dominar a nossa cidade. E aí nós passamos a ter um tipo de comportamento que é um comportamento muito distante do Evangelho de Jesus. Eu só falo com quem fala a minha língua, eu só me relaciono com quem anda no lugar que eu ando, eu só sou amigo de quem também é da minha igreja. Nós temos que agora só assistir filmes que são produzidos pelos nossos irmãos cristãos, nós temos que vestir roupas só dos cristãos, nós só vamos comer nos lugares dos cristãos, nós só vamos ouvir o que alguém tem para dizer se essa pessoa for cristã. Então, quem não for cristã, a gente está fazendo o quê? No nosso coração, nós estamos amordaçando essas pessoas, nós estamos excluindo essas pessoas, nós estamos olhando e dizendo assim: nós somos melhores que vocês, nós somos capazes de construir um lugar melhor do que vocês são capazes, então nos entregue o poder. Nesse tipo de atitude, nesse tipo de fé, isso se desdobra em nacionalismo cristão.
onde nós deixamos de ser parecidos com a igreja de Jesus do livro de Atos e nós começamos a parecer muito mais um império. E esse sintoma, ele aparece no Brasil já. Quando nós temos algumas posturas, inclusive militarizadas, dentro das nossas comunidades. As hierarquias, as expressões, algumas iniciativas, alguns métodos de controle, tudo isso são sinais de um nacionalismo cristão. E, mas por que você está dando essa volta toda? Porque eu e você, nós lemos sobre a história de um homem, e esse homem, Saulo, a Bíblia diz que ele respirava, ele amava a Deus. O coração do Saulo amava a Deus, mas os pulmões do Saulo respiravam ódio. Então nós estamos diante de uma realidade aqui do texto, que quando eu e você nós olhamos para Saulo, a nossa primeira impressão é olhar para Saulo e já classificar: esse cara está errado, esse cara, ele não é um cara, não tem nada a ver comigo, ele foi o inimigo da igreja, e agora nós estamos olhando para um cara problemático. E a minha tentativa de falar sobre nacionalismo cristão é para mostrar para você que eu e você, nós podemos nos parecer muito com o apóstolo Paulo, que antes era o Saulo, no quesito da intolerância religiosa. No quesito de que, quando é que nós nos aproximamos de Saulo? A igreja hoje, ela corre essa ameaça, do coração pulsando para amar a Deus, mas dos seus pulmões respirando ódio. Saulo não estava fazendo o que fazia, porque estava na consciência de que estava errado, de que era inimigo, de que era um perseguidor. Paulo estava matando pessoas, Paulo estava assistindo as pessoas serem executadas e tendo prazer nestas coisas. Paulo estava gastando a sua vida viajando de um lugar para o outro, querendo prender cristãos, porque ele estava achando no seu coração que fazendo isso ele estava amando ao Senhor. A primeira coisa então que nós podemos e devemos pensar: pelo que nós de fato respiramos. Talvez eu e você, nós podemos nos identificar dizendo assim: eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, eu tenho uma fé em Cristo Jesus. Mas talvez o que sai de dentro de você, e a Bíblia, quando fala que Saulo respirava ódio, ela não está falando na atitude física de expirar e inspirar. Ela está falando na ideia de que a nossa mente ela é cauterizada em uma certa ideia, e essa ideia vira uma sina, e essa sina vira uma paranoia, e é como um torcedor fanático. É como alguém que você tenta conversar sobre algum assunto, e o cara consegue toda hora pegar qualquer assunto, e o time dele, o futebol, o time dele está onde, o que ele está fazendo, ele só pensa no time, ele dorme pensando no time, ele acorda pensando no time, ele só conversa do time, ele respira aquilo. Saulo então, perseguidor da igreja, respirava ameaças de morte, tinha cartas em sua mão do sumo sacerdote para poder prender as pessoas que se encontravam no caminho. Aqui eu e você nos parecemos com ele. Podemos correr no risco, irmãos, de fazermos coisas em nome de Deus, coisas das quais Deus nunca deu a sua autoria. Eu não sei se você sabe, mas um período triste da história da Igreja de Jesus foi a era medieval, onde soldados paramentados com armaduras, espadas, escudos, partiram para o mundo árabe, e as cruzadas, que nada mais nada menos era domínio territorial à base da violência, foi chamado de cruzada para dar uma conotação de uma missão religiosa. E estes soldados invadiram o mundo árabe, matando homens, mulheres e crianças, em nome de Deus.
fizeram coisas em nome de Deus, das quais Deus nunca daria a sua autoria. Intolerantes religiosos. O que acontece quando eu e você, enquanto filhos de Deus, chamados para viver o Evangelho de Jesus, não conseguimos sincronizar aquilo que amamos e aquilo que nós respiramos? O que acontece é o que acontece com Saulo. Nós caímos cegos no meio do caminho. Nós nos perdemos. E na nossa perdição, nós nos tornamos preconceituosos. E no nosso preconceito, nós começamos a nos distanciar de pessoas, condenar pessoas. E na condenação, nós nos tornamos violentos. Talvez seja por isso que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele quis ensinar exatamente esse princípio de que o assassinato, na perspectiva de um cristão, não é somente pegar uma arma e ferir fisicamente o corpo. Assassinato, na perspectiva do que Jesus ensina, é simplesmente no seu coração você ferir e matar as pessoas. Você deixar as pessoas pelo caminho. Quando eu e você, nós agimos assim, quando os nossos pulmões estão estão funcionando na sinfonia do ódio, respirando o ódio, e o nosso coração está dizendo que amamos ao Senhor, nós não somos nada mais, nada menos do que pessoas cegas. E alguém está se beneficiando dessa cegueira. O apóstolo Paulo estava lá, enquanto era Saulo, estava lá na morte de Estevão, olhando e assistindo aquilo. Estava com a carta de um sumo sacerdote para legitimar a sua violência. Interessante pensar sobre isso. Olhe só. Na cegueira, alguém se alimenta dos absurdos que nós estamos fazendo pelas nossas paixões. Infelizmente, muitas igrejas e comunidades estão se perdendo na essência do Evangelho, estão se tornando verdadeiras estruturas de poder, e a doutrinação, a bitolação doentia da teologia faz com que as pessoas elas vivam um conjunto de crenças e de fé que não tem nada a ver com Jesus, mas nessa cegueira existe alguém por trás que se alimenta dessas paixões, dessa cegueira de alguém. Os sumos sacerdotes se alimentaram do ímpeto do Saulo, se alimentavam da violência do Saulo, se alimentavam da insanidade do Saulo, se alimentavam dessa proeminência de uma mente, mas de uma energia jovem. Então, se tem alguém para caçar alguém, está aqui o nosso cão de guarda, é este homem. Por trás dele havia um sistema e havia alguém se alimentando e manipulando sua vida. Ao cair cego no caminho de Damasco, Saulo então enxerga a sua condição. Ao cair cego no caminho, Saulo percebe: tudo aquilo que o meu amor por Deus me fez a fazer, era totalmente o contrário da vontade de Deus para mim. Tudo aquilo que eu estava fazendo, achando que era cumprir uma missão, na verdade eu estava destruindo o caminho que estava sendo pavimentado para que as pessoas experimentassem o verdadeiro Deus. Tudo aquilo que eu achei que estava fazendo para o bem, na verdade eu estava fazendo para o mal. E ele cai cego ali, e ele começa a lidar com isso. O meu coração que diz que ama a Deus, ele não está combinando com as coisas que eu tenho respirado, com as coisas que passam pela minha cabeça, com as coisas que eu faço. No futuro ele vai escrever como Paulo, ele escreve em Filipenses 3,7, ele diz assim: o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. O que era o ganho do Paulo? Ele vai falar no texto de Filipenses 3. Todos os atributos que a religião nos entrega para nos tornarmos orgulhosos, prepotentes, arrogantes e nos alimentar no preconceito, na divisão, na diferença, naquilo que nos justifica para ferir as pessoas em prol da nossa mensagem, em prol da nossa missão. Paulo vai trazer as suas insígnias religiosas,
Tudo ele vai trazer. Pá, 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 pá. E ele olha para aquilo e diz assim: eu considero tudo isso como perca. Só que o original, algumas versões, elas vão tentar se aproximar do original. Eu considero tudo isso como lixo. Mas o texto original nem é lixo. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, ele escreve usando a palavra esquibalon. Eu considero tudo isso como excremento de boi, como fezes. Eu considero todas essas coisas que eu tenho nas minhas mãos, que diante da religião é poder para ser reconhecido, respeitado, influente, e é poder para que eu esteja num outro patamar, e é poder para que eu possa julgar as pessoas, e eu possa prendê-las, dominá-las, controlá-las, ou até mesmo feri-las. Eu considero tudo isso como fezes. E ele fala que ele joga isso para trás, ele deixa isso para trás. O que nos assusta é que se nós não estivermos constantemente com Jesus na beira do caminho, sabe o que nós fazemos? Muitas vezes nós vamos buscar onde está o esgoto, onde Saulo jogou as suas coisas. E nós abrimos esse esgoto e nós trazemos para nós as coisas das quais Paulo nos ensinou a deixar para trás. As nossas paixões, a nossa vontade de controlar, de dominar, o nosso poder, a ideia de sermos os controladores do jogo, essa ideia militarizada, imperial que nós temos de dominar, de domínio. Isso nos encanta a tal ponto de nos fazer voltar nos esgotos de Paulo e recuperar isso que ele chama de fezes. Isso não é o evangelho. Essa não é a nossa mensagem, não é a nossa razão de vida. Não foi por isso que Jesus morreu numa cruz. Não foi para isso que Jesus aparece no caminho de Damasco. O apóstolo Saulo está lidando com essas coisas. Então, Johan, se a vida espiritual e o verdadeiro evangelho nos ensina a deixar primeiramente coisas para trás, entendendo que estas coisas não são provenientes de Deus, mas são coisas que o coração humano instituiu para legitimar a sua natureza pecaminosa. Entenda, meus irmãos, nossa natureza é tão pecaminosa que nós somos capazes de pegar as palavras eternas, as próprias palavras de Jesus, nós somos capazes de transformar isso numa arma para ferir as pessoas. Porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Então, entendendo aquilo que nós não devemos ser, não podemos ser, quais seriam as evidências então de uma vida convertida a Jesus? O que devemos ser como discípulos? O texto nos faz alguns apontamentos. O que é uma vida convertida? Eu não sei se você já se deparou com isso, eu desisti de ficar nessa conversa e nessa reflexão, mas é muito natural que a questão da salvação e do arrependimento, ela nos gera certas dúvidas. E, Johan, como é que é esse negócio de salvação, arrependimento, conversão? Somos nós, enquanto seres humanos, que escolhemos a Deus? Nós temos esse livre-arbítrio? Ou não? Será que é Deus que nos escolhe, nos busca? Porque nós somos tão maus que só pode ser pela graça de Deus. E se Deus não me escolhesse, eu jamais escolheria. Nós temos essa distinção de pensamentos e muitos gostam de conversar muito acerca disso. Eu prefiro entender que isso é um mistério. Eu prefiro entender que Deus tem caminhos que não cabem na minha cabeça e que eu não posso encaixotar Deus nos meus argumentos. Eu prefiro entender que não é à toa que antes da história do Paulo e a estrada do Saulo, nós temos a estrada do Etíope. E quando nós lemos na estrada do Etíope, é o paradoxo das duas estradas. Na estrada do Etíope, nós podemos olhar e se formos pensar arrependimento e conversão à luz dessa estrada do Etíope, o que parece? Parece que nós temos alguém que está por si mesmo, buscando encontrar a Deus. Mas na estrada do Saulo, quando nós olhamos para esse paradoxo aqui, Saulo estava indo para Damasco matar, prender os cristãos.
Enquanto um estava buscando Deus, Jesus foi buscar o Saulo nessa estrada, nesse caminho. Então nós não temos muito aparato e talvez nem devemos perder tanto tempo para discutir como arrependimento e salvação podem acontecer, porque à luz dessas duas histórias, nós temos pano para manga para dois lugares. O que nós podemos então nos apegar é que nas duas histórias, a condição inegociável para a salvação é a presença de Jesus. Jesus estava com o etíope, foi apresentado para o etíope através da vida de Filipe, e Jesus estava sendo apresentado para Saulo como pessoa ali naquele caminho. A Bíblia vai nos dizer, não há nenhum outro caminho para a salvação a não ser Jesus Cristo. Nós não temos como ter nenhuma experiência religiosa e de fé com Deus, nosso Pai, se não for por intermédio de Jesus. Não há nenhum outro mediador, nenhum outro caminho no qual nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus. Mas quais são as outras evidências? Atos 9:9 vai dizer que Saulo cai cego, ao se levantar é levado para uma casa. E ele passa ali 3 dias sem comer e sem beber. Mais para frente, quando Ananias vai ser chamado, Ananias é chamado por Deus, e o que Deus fala a Ananias? Existe um homem chamado Saulo, que está em uma casa e ele está orando. Aqui nós estamos vendo práticas de um recém-convertido, de uma vida transformada por Jesus. Jejum e oração. Eu não quero falar só da prática. Nós precisamos olhar por trás desta prática. O que está por trás do jejum e da oração? Diante deste novo convertido, ele estava jejuando e orando. E isto era uma finalidade para esmagar o seu próprio ego. Era para matar a sua própria natureza. Por que nós precisamos observar atentamente a vida deste homem e o seu processo de salvação? Porque hoje, diante de um evangelho que pode facilmente ser distorcido, militarizado, nós inclusive estamos usando oração, jejum, para muitas vezes esmagar outras pessoas. Para nos colocar num patamar de espiritualidade e justificar que nós somos melhores do que os outros. A finalidade do jejum e da oração, à luz desse homem que recém está nascendo para a sua nova vida, é esmagar a si próprio. O caminho da conversão e do arrependimento, quando ele é genuíno, ele não gera em nós potência, ele gera em nós piedade. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, no nosso caminho, na nossa trajetória, mais piedosos, mais humanos, mais sensíveis, mais compassivos nós seremos. Quanto mais distantes nós estivermos de Jesus nos nossos caminhos, mais presunçosos, mais prepotentes, mais poderosos e menos humanos nós estaremos. Ou seja, para os filhos de Deus, encontrar Jesus em nosso caminho é uma condução à piedade. Eu e você, meus irmãos, preste atenção no que eu quero lhe dizer. Podemos e devemos ler a Bíblia, fazer oração, cantar louvor, ouvir podcast cristão. Podemos fazer isso todos os dias. Mas se estas coisas não estiverem esmagando o seu orgulho, a sua prepotência, e lhe tornando alguém mais piedoso, que se estende em relação àqueles que estão cegos, o fruto disso tudo é semelhante a excremento de boi. O fruto disso tudo, meus irmãos, é danoso. Saulo, naquele lugar, se arrepende.
E a nossa trajetória de fé precisa olhar para este encontro de Saulo com Jesus, na compreensão de que de quando em quando, eu e você, que amamos ao Senhor, precisaremos cair prostrados na estrada, para que Jesus volte a converter o nosso coração em um coração humano, e para que a nossa vida possa ser dirigida por Ele em piedade. Porque assim como esse homem estava amando a Deus, na sua consciência ele conseguiu admitir que ele amava a Deus, mas ele respirava ódio. Somos parecidos com este homem. O que nos leva a nos perder no meio desse caminho? O amor pelo zelo. O amor pelo zelo não vai zelar por aquilo que eu mais amo. Paulo era tão zeloso pelo seu sistema de crenças, ele estava num lugar tão radical e tão extremo, que o sistema de crença e a lei que deveria servir para que ele se norteasse, para que ele pudesse amar as pessoas, se tornou a arma para que Paulo pudesse matar as pessoas. Saulo, no caso, pudesse matar as pessoas. Eu e você, se nós tirarmos Jesus de uma constante do nosso caminho, preste atenção nisso. Se nós não estivermos com Jesus constantemente, buscando a Jesus constantemente, nos prostrando a Jesus constantemente, diariamente, o nosso conjunto de crenças, somado à nossa natureza pecaminosa, isso vai gerar uma mutação que nós muitas vezes chamamos de religião, que vai nos levar a fazer coisas em nome de Deus, coisas das quais Deus nunca assinaria como sua. Por isso, o zelo precisa ser observado com cautela. Porque se houver amor ao zelo, nós poderemos colher desse fruto, de perceber que o zelo não vai zelar por aquilo que nós mais amamos. Quantas vezes nós passamos por crises familiares, relacionais, onde as pessoas, ao invés de usarem dos princípios, dos valores desta palavra, para promover cura, elas se apegam a estas verdades, costumes de crenças, e elas usam disso para atacar umas às outras. Infelizmente, eu tenho acompanhado histórias, casos, questões, que eu percebo que quando isso acontece, não há arrependimento, a consequência disso é a solidão. Zelou tanto, amou tanto o zelo, e agora está percebendo que esse zelo não vai zelar por aquilo que mais amo. O apóstolo Paulo está, quando se torna Paulo, em Gálatas 5,17, ele nos dá essa dimensão desse conflito. Por que as coisas são assim? Porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Nós estamos em guerra todos os dias. E se nós não estivermos atentos e rendidos a Jesus diariamente, o conjunto de crenças, mas a natureza pecaminosa vai gerar resultados catastróficos. Não é à toa de que a igreja instituída, que era para ser uma casa de esperança, muitas vezes, tem se tornado uma casa de moer gente, de machucar pessoas, de destruir famílias. Não podemos falar só de Saulo, porque a história também fala acerca do Ananias. Embora Saulo se pareça muito conosco, nós temos um outro personagem sendo chamado por Deus nessa história e nesse encontro, o Ananias. E é muito interessante essa parte que o Ananias entra na história. Ele estava lá na sua casa, no seu conforto. Isso denota também o poder do Evangelho. Poder complexo do Evangelho. Enquanto o Evangelho ele pega alguém que está atribulado e ele causa conforto em quem está atribulado, esse mesmo Evangelho ele vai chegar para quem está confortável e vai atribular.
E aqui nós estamos olhando Ananias na sua casa, fazendo seus afazeres. Talvez a porta está fechada, a janela está fechada, trancada, porque ele já tinha informação de que o Saulo, o predador, o perseguidor, o caçador, o matador, o serial killer estava chegando na sua cidade, o terrorista estava chegando lá e estava com cartas dizendo: eu tenho autorização para matar. Então o Ananias estava bem trancado na sua casa quando ele escuta a voz de Deus dizendo: Ananias, você precisa sair da sua casa e você precisa ir até a casa do Judas, porque tem um tal de Saulo lá que está orando e ele teve uma visão com você. Rapaz, se eu fosse para Ananias nessa hora, eu já acho que eu já estava estirado no chão já. Aquela figurinha, o surto bateu na minha porta, eu abri e agora eu estou no chão. Por que eu estaria assim? Eu saí da minha casa, já começou a dar arritmia, irmãos. Eu ir na casa do Judas, encontrar o Saulo, eu já comecei a me debater. O Saulo teve uma visão com você, aí lascou tudo mesmo, agora encomenda a coroa de flores, começa a cantar, segura na mão de Deus, e pode começar o meu funeral. Eu seria esse tipo de pessoa. E eu acho que o Ananias também é assim. E é curioso que o Ananias diz assim: tá, Senhor, entendi o que o Senhor me disse. Agora eu tenho uma informação para te dizer, né? Como se Deus não soubesse. Deixa eu dizer só uma coisa, eu acho que o Senhor não captou essa parte da história aí de cima. O Saulo que você está pedindo para mim ir lá encontrar com ele, esse cara aí, ele está aqui para matar a galera. O senhor está sabendo o que está acontecendo? Mesmo sobre a ameaça, o medo, o que nós podemos aprender à luz desse discípulo? Os nossos pés não foram nos dados como igreja de Jesus para esperar. Os nossos pés nos foram dados como igreja de Jesus para caminhar. A igreja de Jesus não é um movimento passivo. É um movimento pacífico, mas não é passivo. Nós não conseguimos encontrar na palavra de Deus justificativas, ensinamentos que justifiquem o nosso paralisar. Presta atenção nisso. A história do Filipe. Filipe, tem um etíope aí que foi rejeitado no templo, está passando uma carruagem voltando para a Etiópia, não entendeu nada. A gente não vê o Filipe dizendo assim: beleza, Senhor, entendi, pede para ele passar aqui. A gente não consegue olhar para o Ananias, quando Ananias recebe a voz de Deus dizendo: vá, Ananias. Você não consegue ver Ananias dizendo assim: beleza, então faz o seguinte, ele está cego lá, manda alguém trazer ele aqui. Muitas vezes nós como igreja estamos desperdiçando as oportunidades de sermos uma bênção na vida das pessoas, porque nós estamos numa posição passiva. Os nossos pés estão parados. E a Bíblia nos diz o quê? Quão formosos são o quê, gente? Os pés daqueles que anunciam a salvação. Em outras palavras, nossos pés não são para ficarem guardados em casa, resguardados, seguros. Nós não fomos chamados para esperar alguma coisa. Nossos pés foram nos dados para caminhar, para ir, não é para esperar. É a primeira coisa que nós aprendemos com o Ananias. A resposta do discípulo. Quando Deus fala: Ananias, a sua resposta não é espera aí. A sua resposta é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque os pés estão prontos para ir, não prontos para ficar esperando alguma coisa. A segunda coisa que nós precisamos aprender à luz desse homem, Ananias. O que Deus pediu para ele? Vai lá, Ananias. Você vai encontrar Saulo, ele está cego. Impõe ali as mãos. Gente, isso é um negócio que revira as minhas entranhas.
As nossas mãos não foram nos dadas para condenar as pessoas, as nossas mãos não foram nos dadas para apontar as pessoas, as nossas mãos não foram nos dadas para transformar e mudar as pessoas, as nossas mãos não foram nos dadas para julgar as pessoas, as nossas mãos não foram nos dadas para afastar as pessoas, as mãos nos foram dadas para que nós pudéssemos fazer, sabe o quê? Abençoar as pessoas. E quando Ananias tem que ir até Saulo, Deus está deixando muito claro que nós não temos como estipular quem deve ser abençoado ou não. Saulo é o teu inimigo, é o cara que quer te matar, e os teus pés diante de alguém que quer te matar, que te feriu, que te atrapalhou, que te decepcionou, os teus pés não são para ficar parados, nem para fugir dessas situações, os teus pés devem ir ao encontro dessas pessoas, e as suas mãos não são para empurrar as pessoas, julgá-las, afastá-las, mas as suas mãos são simplesmente para abençoar as pessoas. E quando este homem obedece à voz de Deus, e ele impõe as mãos sobre o cego Saulo, a Bíblia diz que as escamas foram-lhes retiradas dos olhos. Quem tirou? Foi Ananias? Não. As nossas mãos têm uma só finalidade, não é mudar as pessoas. A nossa única finalidade é usar as mãos para abençoá-las. E à medida que nós fazemos isso, quem vai enfiar a mão dentro de alguém e mudar alguém de dentro para fora é o próprio Deus. Não cabe a mim querer tirar a escama do olho de ninguém, transformar alguém. Não cabe a mim. Minhas mãos não foram dadas para isso, mas foram para abençoar. Os pés nos foram dados para ir. As mãos nos foram dadas para abençoar. E uma outra coisa interessantíssima desse texto. O Ananias vai. Quando ele impõe as mãos para abençoar, ele diz assim: irmão Saulo. Quando eu li o texto uma vez, assim, a primeira vez, eu disse assim, espertinho, né? Estava morrendo de medo do cara tirar a tua cabeça. Irmão, né? O que o texto está nos ensinando à luz dessa verdade? Irmão Saulo. O próprio Jesus nos ensinou isso. Entenda, compreenda, por favor. Jesus olhou e disse: você estender a sua mão e cumprimentar alguém que você conhece, que torce para o seu time, que veste o que você veste, que faz o que você faz, que você aprova as atitudes. Você que estender as mãos para aqueles que falam a mesma língua que você, que confessam o mesmo Deus que você, que gostam das mesmas músicas que você. Estender a mão e amar essas pessoas. É muito fácil, até aqueles que não acreditam em Deus estão fazendo isso. Vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para estender a mão, para estar junto, para ajudar, para conduzir até os seus inimigos. Então, quando Ananias chega para o Saulo e diz: irmão Saulo, Ananias não estava querendo bajular Saulo. Ananias está nos ensinando que nós só vamos conseguir mover os nossos pés, usar as nossas mãos para abençoar as pessoas, quando nós começarmos a discernir que nós somos como elas. Qual é a raiz do preconceito e da indiferença? A raiz disso é: eu sou melhor que você. Eu sou maior que você. Você não é digno de mim. Ou eu sou menor que você. Você é melhor do que eu. Eu não sou digno de você. A raiz do preconceito é essa. E quando Ananias vai lá no Saulo e diz: irmão Saulo, ele está nos ensinando. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você tenha dificuldade, assim como eu também tenho. Mover os meus pés em direção a esse tipo de pessoa
abençoar essa pessoa aqui, talvez nós só vamos conseguir fazer estas coisas e obedecer a Deus a partir do momento que nós começarmos a entender que estas pessoas, elas são iguais a nós. Pastor, o senhor está falando uma heresia. O senhor está falando que um cara que matou um monte de gente aí, prendeu, um monte de gente, respirava ódio, esse cara, ele é meu irmão? Então esse cara é tão santo como eu? Esse cara é um ímpio, eu sou santo. Esse cara é um filho das trevas, eu sou filho da luz. Você dizer que eu sou como esse cara, você está me ofendendo. Está ofendendo o sangue que me lavou. Irmãos, Ananias chama Saulo de irmão, não porque Saulo era alguém que tinha uma fé compatível com a fé do Ananias. Ananias chama Saulo de irmão, porque Ananias reconheceu que a sua natureza como ser humano era a mesma natureza do Saulo. Eu te chamo de irmão porque agora eu estou entendendo essa vontade de matar as pessoas. Talvez tenha sido isso. Porque a minha vontade diante de você é te matar, mas Deus não me chamou para isso. Então, na consciência de que nós temos a mesma natureza, eu olho para o outro que é meu inimigo, que é diferente de mim, que me ofendeu, que me machucou, e na consciência de que a minha natureza é a mesma dele, eu o chamo sim de irmão. E na fé, sabendo que a graça de Deus me alcançou e me transformou, eu também olho para ele e também digo, é meu irmão, porque a mesma graça que me transformou é capaz de transformar você. Então nós devemos nos associar às pessoas diferentes de nós, não esperando que essas pessoas sejam iguais a nós nos resultados da nossa fé, do nosso sistema de crença. Nós vamos nos associar porque nós sabemos que nós somos pecadores também. E que sem Jesus nós também estaríamos cegos no meio do caminho. O que podemos aprender com esse homem? Quando ele diz, Senhor, o Senhor está sabendo a história, sabe quem é o Saulo, é melhor não ir, está acontecendo isso. As atitudes geradas no solo da graça de Deus não são compatíveis com a nossa lógica humana. Talvez, o que impede dos nossos pés irem em direção de quem precisa? O que impede de usarmos as nossas mãos para abençoar e não querer fazer justiça? Sabe o que nos impede? É que nós esquecemos Jesus pelo caminho. Nós estamos usando o nosso sistema de crença junto com a nossa natureza humana, e o que nos impede é assim, essa pessoa não merece o meu amor, ela não merece o meu perdão, ela não merece a minha companhia, essa pessoa está perdida, ela não tem solução nenhuma. A lógica humana, ela não compreende a graça de Deus. O que muitas vezes trava os nossos pés e retém as nossas mãos, é porque nós deixamos de caminhar no Espírito e agora estamos caminhando na nossa própria natureza, e na nossa própria natureza não existe graça. Para terminar, aquele homem volta a ver. Ao voltar a ver, recebe o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, ele é batizado. Quem era Saulo, irmãos? Saulo era uma semente podre. Seja honesto, humano. Você levaria um Saulo desse para sua casa? Você visitaria um homem desse? Na lógica humana, jamais. Porque nos olhos humanos, Saulo é uma semente podre. Esse cara é batizado. Quando ele nasce para uma nova vida, se torna o grande apóstolo Paulo. O que nós podemos aprender? Por que as sementes podres não podem ser desprezadas? Porque as sementes podres plantadas no solo da graça de Deus,
elas são capazes de germinar, elas são capazes de crescer e elas são capazes de frutificar. O etíope era uma semente podre, que a religião instituída na época disse: você não tem que ser plantado, tem que ser exterminado, vai embora. O evangelho alcança esse homem e aquela semente podre é plantada, e aquele homem se tornou pai da grande igreja copta. Por que nós devemos mover os nossos pés e usar as nossas mãos para abençoar? Porque nós éramos uma semente podre. E Jesus não nos desprezou, Ele nos pegou como uma semente e nos plantou no solo da graça de Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar da palavra de Deus, que nós possamos sim ter uma nova língua, que nós possamos sim se comportar de uma forma que esse mundo não entende, mas em nome de Jesus nós vamos fazer isso em piedade, nós vamos fazer isso em compaixão, nós vamos fazer isso com os nossos pés se dirigindo àqueles que estão à beira do caminho, e as nossas mãos elas estão indo para abençoar essas pessoas, porque nós entendemos que o mudar é do Senhor. Queria pedir que você pudesse ficar de pé no seu lugar e fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. O que muda a vida de Saulo para Paulo não é a cura da sua cegueira, não foi o transplante de córneas. O que muda Saulo para Paulo é que ele morre e ele ressurge em Cristo Jesus. Deus não intervém nas nossas vidas para resolver os nossos problemas somente. Deus se apresenta nos nossos caminhos para transformar a nossa natureza. O apóstolo Paulo diz, agora como Paulo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E talvez hoje, nessa noite, ouvindo esta mensagem, o Espírito de Deus pode estar lhe chacoalhando onde você está. Porque os teus pés estão parados, porque as tuas mãos estão retidas. Ou porque os teus pés estão caminhando, mas as mãos que serviriam para abençoar as pessoas estão afastando, estão ferindo, estão sendo violentas. Talvez o Espírito de Deus nos trouxe para cá e nos deu esta mensagem nesta noite, para que nós possamos ser como Saulo, reconhecendo que estamos cegos e permitindo que alguém segure na nossa mão e nos ajude a encontrar o caminho correto. Talvez você já abandonou alguém, ou talvez você tenha usado da sua fé para caçar pessoas, matar no seu coração algumas pessoas. Em nome de Jesus, eu queria que você pudesse orar nesse instante, dizendo: Senhor, muda o meu caminho. Senhor, esmaga essa natureza ruim. Pai, nós estamos aqui, reunidos em Teu nome, sendo guiados, Senhor, pelo Teu Espírito, à luz da conversão deste homem, que era um homem mau, uma semente podre, e que muitas vezes na nossa arrogância, na nossa prepotência, nós rapidamente olhamos para Saulo e pensamos: não tem nada a ver comigo. Mas quando o nosso ego é esmagado, nós podemos reconhecer que é muito fácil, Senhor, no coração dizer que nós Te amamos e continuar respirando ódio, respirando morte. É fácil. Mas assim como houve esperança para esse homem, Senhor, que haja esperança para nós através do Teu Espírito. Assim como a vida desse homem foi transformada, que o Senhor transforme as nossas vidas.
E mais uma vez, Senhor, nós queremos apresentar a Ti os nossos olhos. Certamente este homem ficou cego porque ele confiava demais no seu entendimento. Certamente ficou cego porque para uma nova vida precisou aprender a não somente julgar pelo que os seus olhos viam, mas a julgar segundo e conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, a minha oração junto com os meus irmãos é para mais uma vez estar aqui, Senhor, nos nossos olhos, para que o Senhor possa remover dos nossos olhos as escamas, aquilo que nos impede de mover os nossos pés e as nossas mãos de forma correta. Nós Te apresentamos, Senhor, os nossos olhos. Nos dá os olhos de Jesus, piedoso, misericordioso, compassivo, cheio de graça. Nos dá também os pés e as mãos, não para ficarmos parados, não para afastar, mas para abençoar.